Olá, boa tarde, queridos, ouvintes, vocês que nos acompanham na rede social, mais um programa Deus Faz Milagres. E hoje estou muito feliz. Eu tenho uma pessoa muito querida que eu conheço há algum tempinho, mesmo. E esse podcast já foi programado muitas vezes, mas chegou o dia. Amém. E eu vou conhecer também um pouquinho da história da minha amiga, Amém. Já pastora Amém. Valéria, e temos aí algo bom da parte do Senhor. Deus, Ele faz milagre, Deus continua fazendo milagre. E já convido a vocês para estar assistindo até o fim, para estar compartilhando, para deixar o seu legal aí. Vamos edificar a vida? Vamos, através de testemunhos que o Senhor fez nas nossas vidas, vidas vão ser alcançadas, pessoas que precisam ouvir algo da parte do Senhor, porque o nosso Deus, Ele ainda continua fazendo milagre. Eu quero agora saber um pouquinho, minha amiga missionária, pastora Valéria, é um prazer ter aqui no programa Deus Faz Milagre, mais um podcast. Eu queria saber um bocadinho, não só eu, mas todos os nossos ouvintes, um pouquinho da tua história, como foi que você conheceu o plano de Deus da tua vida, o propósito na tua vida, como foi o começo da tua história com Deus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui, juntamente com a missionária Tassiane, Amém. Podendo contribuir para a edificação de vidas. Glória a Deus. Como ela muito bem disse, alguns momentos era para a gente já ter feito, mas não deu certo. Mas eu creio ao Senhor que Ele aprovou este dia para estarmos aqui contribuindo com essa bênção. A pergunta foi como foi o início de tudo, né? Pois. Eu, Tassiane, sou de berço evangélico. Olha, eu nasci, já sou... Eu digo que sorte. É bênção. Já sou aí, já vou para a 4ª geração de cristãos na minha família. Sou muito feliz por isso, sou grata ao Senhor. Amém. Por ter me feito nascer em um lar evangélico, praticamente dentro da igreja, a Assembleia de Deus. E sempre assim, dentro da minha casa, por ser um lar cristão, sempre foi falado, lido e mencionado sobre Jesus. Então, toda a minha infância foi algo mesmo assim maravilhoso, porque eu cresci envolvida com as coisas do Senhor. Na igreja, na igreja, escolinha dominical, a gente acabava os cultos, a gente ia dormir na casa do meu tio, que a minha avó morava com eles. Então, minha avó pegava os netos, tudo, levava para a casa dele, e a gente fazia o cultinho. Então, era uma bênção. Eu, meu irmão, meus primos, ali sempre envolvida mesmo com as coisas do Senhor. Amém. Só que a gente sabe também que todas as coisas que é de Deus, todo projeto que o Senhor arquiteta, a gente sabe que existe o inimigo das nossas almas. Como existe? E ele é furioso contra as nossas vidas. E o que aconteceu no decorrer dessa trajetória? Quando eu fiquei assim, a gente morava numa ilha. Numa ilha. Então, a minha infância toda foi fazendo missões juntamente com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, numa ilha chamada Ilha de Marajó, lá no Belém do Pará. Eita, Belém do Pará. Isso, eu cresci a minha infância ali. Sempre nasci em Uberlândia, Minas Gerais, sou mineira, porém meu pai foi designado juntamente com a família para essa missão da gente estar ali um período. E esse período durou a minha infância inteira. Lógico, de ano em ano nós voltávamos para Uberlândia. Ali em Uberlândia nós tínhamos casa, ali em Uberlândia nós tínhamos vida, eu ia para a escola, ficávamos um período ali de tempo em Uberlândia. Acabava esse tempo, voltávamos novamente para a ilha.
Eu costumo dizer que Deus é tão bom comigo que eu ando de avião desde que praticamente eu nasci. Amém, glória a Jesus. Então, Tassiane... Apesar de não gostar muito, mas é bênção. Eu gosto, porque praticamente nasci dentro de um avião. Quer dizer que seus pais, eles faziam missão, né? Eles faziam a obra. E Sim. você sempre foi envolvida nisso, né? Sempre, sempre. Amém, glória a Deus. Juntamente com a minha avó. Minha avó praticamente, ela abriu, Tassiane, a igreja toda de madeirinha. Minha avó abriu essa igreja ali no povoado chamado Pacajá, que era uma fazenda na ilha de Marajó. Então, a minha avó levou o evangelho para aquele lugar, juntamente com a minha família. Glória a Deus. E ela mesmo, através, né, de recurso, com os irmãos, conseguiram construir uma igreja. E é onde que eu lembro assim, a minha infância inteira. Eu dentro desta igreja, na escola dominical, fazendo festividade de criança, eu e meus irmãos. Uma bênção, só lembrança boa. Pastora, eu estou emocionada um bocadinho, por quê? Porque também eu vivi essa experiência, minha avó também. E me trouxe à memória algumas coisas, e é tempos que, né, fica na lembrança e nos é útil, né, para que, quando a Bíblia fala, né, ensina, porque mesmo... Sim. E eu escutando isso, né, eu trouxe a lembrança, muitas coisas que minha avó também viveu. Eu tive também a oportunidade de crescer no lar evangélico, de certa forma. Mas aqui o alvo é a senhora. E me diga assim, e depois desse período houve algum tempo que, né, porque do mesmo jeito que, né, Deus ele projeta, né, diz que desde o ventre te criei, né, te formei, o inimigo ele também está de olho ali. Parece que a gente vira o alvo dele. Então eu queria saber, aconteceu algo na sua vida que afastou, a senhora permaneceu no caminho do Senhor? Sim, aí o que aconteceu foi que esse tempo, lá na ilha, veio esse ciclo se fechar. E então tivemos que mudar para Uberlândia e ficar ali de vez. Eu não gostava muito não, porque como eu fui criada na ilha, e ali muito calor, eu gosto muito de calor, o calor para mim é vida. Eita, somos duas. Me traz energia o calor. E o frio, infelizmente, me deixa assim um pouquinho fraca, um pouquinho cansada, Apesar do calor de desanimada. Portugal ser um pouquinho diferente, mesmo assim eu ainda prefiro o calor. Com certeza, calor é muito melhor. Então, Uberlândia já era Minas Gerais, já era muito frio, então eu tive que adaptar nesse frio de Uberlândia, que é diferente do frio ali do Pará, do norte. Então, foi difícil para mim. E aí, então, chegou ali na minha fase da minha pré-adolescência para a minha adolescência. Fase sempre difícil, né? É uma fase muito complicada, é uma fase que nós pais temos que dar todo o apoio para os filhos, porque as gerações passam, mas as lutas e as provas e o inimigo das nossas almas continua sendo o mesmo. É verdade. Ele vai mandar ataques mesmo para fazer... não aconteceu o projeto de Deus, mas o que eu louvo ao Senhor é que quando o Senhor estabelece algo, o inimigo pode até se levantar, mas ele sai envergonhado, porque maior é quem fez a promessa para cumpri-la. E então Deus tinha essa promessa na minha vida desde o ventre da minha mãe, de Jeremias, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Aleluia. E as nações ele tinha me dado por profeta. Então, eu sempre tive essa palavra muito forte na minha vida. Fomos ali para Uberlândia, chegou na fase da adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, eu meio que desanimei. Meio que eu já não queria mais saber das coisas do Senhor. Parece uma coisa, pastora, foi por conta de quê? De querer provar o mundo, amizade, ou foi mesmo tipo algum tipo de decepção, porque acontece muito, né, pra gente deixar para os nossos ouvintes, né,
isso claro, para que eles não venham, se porventura estiver vivendo isso, né, não venham desistir, não venham desanimar por alguma circunstância. Amém. E já agora vocês chegou até aqui, continue, só é apenas o começo, amém? Já agora compartilhe, dê o seu ok, dê o seu legal aí, vamos evangelizar Portugal e o mundo. Pode Amém. continuar, pastora. Hoje eu entendo, missionário, hoje eu entendo que naquela época foi uma questão assim, de tudo. A mudança de ambiente, a mudança de cidade, pessoas novas, novos projetos, tudo novo na minha vida e na vida da cabeça de um adolescente não é como de um adulto. Verdade. O novo para um adolescente é visto diferente do que o novo para um adulto. Então eu estava acostumada com um certo tipo de vida. De repente eu mudo ali para Uberlândia e tudo na minha cabeça, pessoas, escola, tudo novo. E esse novo, eu não dei conta de lidar muito bem com esse novo. E confesso para você que a questão do bullying, eu sofri muito bullying. Sim, eu sofri. Já no nosso tempo, né? Eles não tinham como um bullying, né? Era aquela coisinha A zoeira. A zoeira, tipo... Mas... Hoje nós chamamos de bullying. Pois. Mas no nosso tempo, né, isso há 30 e tal anos atrás, era como tá zoando, né? Era levado como zoeira. Só que isso dói. A gente tentava levar na esportiva, na alegria e tentava, mas ficou marcas, ficou muitas marcas. Eu era o meu bullying. Né, a minha zoeira é porque eu era muito magra, olha aí, incrível que pareça na época, né, mas continue, peço desculpa. Amém. Não, o meu bullying era mesmo, era questões assim, eu não entendia, implicavam comigo por tudo. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo porque a gente, na trajetória da vida, a gente sabe que o inimigo ele faz de tudo para nos entristecer, para nos colocar para baixo. E mesmo na fase da minha juventude, na fase da minha agora adulta, já caminhando assim, né? Eu entendo que tudo o inimigo faz para nos entristecer. Ele lança palavras, atitudes que vai querer sim nos colocar para baixo. E já na minha adolescência eu sofri isso. Palavras de pessoas que tentavam sempre me colocar para baixo, me desmerecer, me diminuir. Então eu me sentia muito fragilizada por isso. E cresci uma jovem muito calada, sofri uma jovem assim muito na minha... Sofri uma jovem meio que para pessoas, era rebelde, só que não tinha rebeldia, era a situação que eu estava vivendo. Hoje a gente trata, naquela época não tratava, naquela época era dado como frescura, só que hoje a gente entende que não, que isso precisa ser olhado. Então eu era muito calada, eu era muito na minha, e com isso... das pessoas falarem que eu era uma rebelde e tal, eu não quis mais saber da igreja, não quis mais. E aí vem o quê? As más companhias. Pois, né? As más companhias. Os bons costumes. Corrompe. Infelizmente, a Bíblia, ela é corretíssima nisso, onde que fala, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. E foi o que aconteceu comigo. Através das amizades, as amizades ali estavam de pouco em pouco me corrompendo, me afastando do propósito, me colocando mais longe da vontade do Senhor e me abrindo os olhos, as visões para as coisas do mundo. Porque a gente tem que abrir aqui um parênteses para falar que as coisas do mundo são atrativas. Ai, como são? São atrativas. Principalmente para os adolescentes. Claro, as coisas do mundo são atrativas aos olhos. Todo mundo acha lindo as coisas mundanas. Só que o fim dela é que é triste. O começo é maravilhoso, é tudo alegria. Mas o final, a Bíblia diz que é morte.
Então, eu não entendia isso. E cada vez mais, missionária, eu ia me aprofundando no mundo, as coisas do mundo me agradavam, amigos me ofereciam as coisas, namorinhos, e comecei aqui, comecei lá. Eu sempre fui de um lar em que o meu pai e a minha mãe, eles tiveram, assim, muita... Como que eu digo? Eles criam muito em mim e nos meus irmãos. No sentido de confiança. Sim, sim. Eles acreditavam muito em mim e meus irmãos que a gente nunca ia fazer coisas erradas, mas, infelizmente, a gente decepcionou nessa área. A gente também não posso lhe condenar também. Infelizmente, decepcionei e a gente meu pai sabe e minha que a Bíblia mãe. fala, né, que um abismo chama outro abismo. Foi isso. Né, a gente vai se distanciando e vai alimentando a carne. E a carne nunca está saciada. Isso mesmo. A gente sabe. Isso. Né? Mas quando o Senhor tem um propósito aí, o que acontece... É isso. E aí, infelizmente, eu fui me aprofundando em um abismo que aos meus olhos era bom. Uhum. E cada vez mais fui conhecendo o mundo. Inclusive, até eu tenho um livro... Ah, é? Tenho, que chama O Chamado, aonde eu escrevo, sim, aonde eu escrevo tudo isso. Eu tinha um pouco de dificuldade de contar esse testemunho, no sentido de que existem muitas pessoas que elas não conseguem olhar o que Deus fez, mas elas conseguem atribuir a nossa imagem ao nosso passado. Mas a palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos contando aqui algo do passado que não me pertence mais, porque o meu Senhor Jesus, ele me resgatou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Então eu já quero aqui que caia por terra todo pensamento contrário sobre o que eu fui, porque foi algo que o inimigo colocou na minha vida, mas que o Senhor, na sua misericórdia, me resgatou, aleluia, e me fez nova criatura para a honra e para a glória do seu nome. Glória a Deus, foi muito bom a senhora falar sobre isso, pastora, porque me traz um bocadinho de confusão, você que chegou até aqui, está nos ouvindo, sabe? Que as pessoas, eles julgam e não vê a glória de Deus, que Deus tem poder de transformar uma prostituta, transformar um drogado, transformar alguém que, né, talvez esteja na rua mendigando, né, com depressão dentro de um quarto, querendo tirar a sua própria vida, e Deus alcançou, e Deus amou, e Deus fez diferente, e levantou como uma missionária, como um pastor. Gente, isso é motivo para a glória do nome do Senhor, porque essa situação que aconteceu comigo também, né, e com muitos que aconteceram, nós vimos que remédio nenhum deu jeito. Amém. Conselho nenhum deu jeito. Não. Né? Algo ajuda, psicólogo, ajuda, mas tem coisas que é só para Deus. Então Deus tira um homem do lamaçal do pecado e levanta e faz dele um homem de Deus. Isso é motivo para glorificar o Senhor. Então você que está me ouvindo, que talvez, né, se encontra nessa situação, errou, saiu dos caminhos do Senhor, fez alguma coisa que desagrada a Deus, Deus está dizendo: eu estou de braços abertos, eu vou mudar a tua história, eu tenho uma nova história para ti, e eu posso sim fazer de você um homem e uma mulher, né, de Deus, que pode ganhar pessoas através do teu testemunho. Amém, glória a Deus, boas palavras. E foi justamente isso que aconteceu, por isso que eu escrevi o livro O Chamado, onde eu conto toda a história, a minha conversão e o resgate do Senhor. Glória Com tudo isso que aconteceu, eu fui me aprofundando e infelizmente eu conheci o triste mundo das drogas. Ah, foi? Sim. Olha, glória a Deus. Infelizmente, glória a Deus porque Deus resgatou. Eu tô vendo. Sim. A gente sempre começa com um cigarrinho na porta da escola. A gente sempre começa com a bebidinha no final de semana. Colegas chamam, você quer ser descolado, você quer ser igual eles, e acaba não percebendo que você está se afundando. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui me afundando cada vez mais de cigarro, fui para bebidas, de bebidas, fui para drogas e acabei me transformando em uma pessoa
aí sim, merecendo as palavras que as pessoas diziam, uma rebelde. Uma rebelde. Rebelde no meu lar, rebelde com o meu pai, não tenho, me sinto envergonhada de falar. Por isso é que a gente sempre fala para os jovens, que a gente tem que olhar a nossa vida pela vida das pessoas, o exemplo que as pessoas estão nos dando. Então hoje eu deixo aqui esse exemplo de que a rebeldia até sem causa só te leva ao abismo. Verdade. Foi o que aconteceu comigo. Cresci num lar cristão, um lar abençoado, um lar maravilhoso, pais maravilhosos, porém olhei as coisas do mundo. E as coisas do mundo só nos levam para o buraco. É verdade. E aí fui cada vez mais. Conheci uma pessoa e essa pessoa me aliciou. Ela me aliciou para o mundo, o submundo das drogas. E nisso já estava se tornando o meu prazer. Ô, missionária, peço desculpa, só vou aqui falar mais algo para os nossos ouvintes rapidinho. Amados, a pastora aqui, eu falo missionária e pastora, é porque eu tenho esse hábito de chamar missionária e pastora, mas afinal é pastora Valéria, né? Isso. Pastora Valéria. A pastora aqui falou algo, né, de amizade, né, de situações. A minha filha tá triste, tá chorando, né, filha? Jesus, fica feliz. Ó, mãe, como tá linda agora. Hein? A primeira vez que a filhinha escuta. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus fez, tá vendo? É para você não entrar nesse caminho. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente entende também que nós somos falhos, né? E a gente que não conhece o mundo, no meu caso também, eu passei um bocadinho por isso. A gente quer conhecer o mundo, mas a gente esquece que a gente tem uma luta que a gente não vê espiritual, né? E o inimigo, ele trabalha dia e noite para tirar a pessoa do propósito. E quando a gente sai dos caminhos do Senhor, o que a Bíblia fala, né? Vem 7. E ele vem para o quê? Para envergonhar. Sim. Mas o Senhor, ele não desiste de mim e de você. E o bom é que aonde Deus tem propósito, não adianta. Deus, ele vai armar uma situação, vai dar o livramento, mas o propósito vai cumprir. E aconteceu disso tudo. Eu me aprofundar, né, nessa situação, conheci uma pessoa que me aliciou, que me levou para esse mundo, né? Me incentivava cada vez mais, sim. E eu me vi totalmente perdida naquela situação. E um fato que sempre eu vejo é que Deus sempre esteve comigo. Sabe por quê? Ele sempre me deu livramento. Ele sempre me deu os livramentos. Hoje, tem coisas que eu lembro, que eu falo, meu Deus, foi o Senhor. Glória porque a Deus. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Aleluia. Aconteceu um fato uma vez, missionária, de essa pessoa está devendo um traficante. Eita, a gente sabe que no Brasil isso não é brincadeira. Sim. E quando eu cheguei em certo lugar, esse traficante estava lá. E aí, como ele sabia que eu era muito ligada a essa pessoa que eu devia, ele me pegou e me colocou dentro de um quartinho. Meu Deus. Um quarto pequenino. Peraí um bocadinho, segura aí. Gente, chegou até aqui, tá gostando? Amém? Então, compartilha, tá bom? Para alguém que está passando por essa situação, tá bom? Para que, através do testemunho da nossa pastora, essa pessoa possa entender que ainda há esperança, dá seu legal, tá bom? Esteja conosco, nos ajudando a evangelizar Portugal e o mundo. Deus ainda faz milagres. Continue, Amém. Desculpa. Eu sou um milagre. E ele me levou para esse quartinho. Nesse quartinho, ele disse assim: você só vai sair daqui quando ele me pagar. Ele devia uma certa quantia, ele estava me usando como refém. Meu Deus. Para que essa pessoa aparecesse com esse dinheiro. E eu falei assim, se ele não voltar, ele falou com a boca dele, eu vou fazer com você tudo. Peraí, pastora. A senhora ficou nesse quarto como refém. Sozinha? Sozinha. Quantos anos mais ou menos a senhora tinha, não lembra, né? 16. Eita, Jesus.
16 anos. E agora eu quero saber, agora, né, como foi estar ali sozinha. Aí Deus, né? Sim, Aí horrível. lembra. Uma situação assim que quando eu lembro eu falo, meu Deus, foi o Senhor que esteve comigo e que me deu até a sabedoria de gerir aquele momento. Meu Deus. E aí passava horas, horas e eu ali com aquele homem, eu ali e nada da pessoa chegar com o dinheiro. E eu falei assim, eu senti, ele não vai voltar. Meu Deus. Ele não vai pagar. E o desespero nessa hora, pastora? Um desespero muito grande, porque esse homem olhava para mim e levantava um olhar de fúria. E ele colocava, porque ele era um traficante, ele colocava a droga e queria que eu usasse. Meu Deus. Que eu ficasse ali totalmente mesmo, eu sei para não falar, o nome, senão o YouTube não aceita, para não ficar falar o nome, né, para ficar Dró, todo mundo sabe. Ok. E eu falando não quero, porque eu precisava daquele momento estar lúcida. Exato, lógico. Para entender o que estava acontecendo. Chegou a noite. Grande foi o livramento. Chegou a noite e ele pegou assim um revólver em punho. Meu Deus. Ele pegou um revólver e ele colocou o revólver na minha barriga. E ele disse assim para mim, eu vou acabar com tudo agora. Jesus. E depois eu saio e procuro ele. E então eu falei assim, não faz isso não. Olha o que eu passei. Jesus. Não faz isso não. Porque eu pago você. Eu vou trazer o dinheiro. E eu tô falando para você, a minha palavra é uma só. Se tem uma coisa que eu era no mundo e permaneceu, missionária, a minha palavra é uma só. Se eu der uma palavra, acabou. E eu sou determinada. Desde criança eu sou determinada. Amém. E eu falei para ele, e a conversa que eu tô tendo com você é uma só. É só o tempo de eu ir na minha casa, pegar o dinheiro que ele deve, não sou eu, mas eu vou pagar. Claro, que a sua vida que estava em risco. A minha vida que estava em jogo. Exato. E aí eu fui e ele falou, pois eu vejo em você sinceridade. Eu vou te largar. Deixou eu sair. Corri. Corri. Deus. Pois o moço estava na esquina me esperando. A pessoa em questão que ficou de A dar o pessoa dinheiro. que ficou de dar o dinheiro estava na esquina e ela disse assim para mim, eu sabia que você ia dar um jeito de sair dali. Sim. E eu estava horas com esse moço lá dentro, correndo risco de vida. Então eu digo para você, jovem, que está me vendo neste momento, e eu sinto de falar, cuidado com as amizades que você tem. Cuidado com quem você anda, porque tem amizades que só vai te levar para o mal. E no momento que você tiver aflito, em situações difíceis, sabe o que essas amizades vão fazer com você? Vão te abandonar, vão virar as costas e sair andando e falar, te vira. É assim mesmo. Então toma cuidado, toma o meu exemplo hoje para a tua vida e toma cuidado com as tuas amizades e com quem você anda. Eu disse para essa pessoa, chega. E fui até minha casa, pedi o dinheiro para minha mãe, contei a situação, ela me deu, levei para ele e paguei. Mas vi ali o livramento do Senhor na minha vida. Quantas vezes, jovens, vivendo nessa vida, eu saía na hora que já era para estar, jovem está em casa. 11 horas da noite eu estava saindo e via minha avó. Minha avó morava conosco, Graciane. Então eu via minha avó de joelho. E certa vez ela estava de joelho, eu conto isso no meu livro. Ela estava de joelho, orando por mim, e disse assim, você vai sair a hora que deveria estar voltando? E eu disse assim, para mim não tem hora para chegar, toda rebelde. E saí e deixei minha avó, gente, orando. E eu digo para você, jovem, se tem alguém que ora por você, se tem alguém que paga o preço pela tua vida, dá valor nessa pessoa, porque essa pessoa tem contato direto com o Senhor para que Ele venha dar livramento para sua vida. E através das orações da minha avó, eu recebi livramento. Glória a Deus, glória a Deus. E a minha avó, deixei ela orando, Tassiane. E fui. Cheguei na casa da minha amiga, elas já estavam ali tomando vinho, tomando bebida alcoólica.
ela. E eu entrei naquilo e ficamos ali mesmo bastante embriagados. Meu amigo tinha uma moto. Eita, e falou assim, vamos conosco para uma festa que vai ter. Essa festa era mais ou menos 30 minutos de moto, muito longe. Agora pensa, 3 pessoas embriagadas em cima de uma moto. Jesus. E fomos, e eu falando para ele assim, vai no máximo, porque jovem é inconsequente. Jovem não pensa no pior que possa acontecer. E eu disse, coloca no máximo. E ele colocou, missionária, ali na frente, ele falou assim, o que é aquilo que está ali na frente? Nós víamos ao longe algo branco muito grande. E aí a gente falou assim, a gente não conseguia distinguir porque era tudo escuro. Sim, e só víamos luz branca. Algo branco no meio. E a gente falou assim, taca no meio dele. Meu Deus, totalmente doido, né? No meio, vai no meio. Meu Deus. E ele foi, eu vou atropelar, vou pôr no meio. E ele foi, a gente viu. Como se algo tivesse sendo mesmo empurrado assim e saiu e nós passamos. Quando nós passamos e vimos olhando para trás uma vaca. Oh, meu Deus do céu. Uma enorme vaca estava no meio do caminho e nós íamos atropelar aquela vaca. Se não morresse, nós íamos ficar muito machucados. Porque estávamos em alta velocidade. É porque Deus sempre teve um propósito na sua vida. E foi algo assim que ela saiu em questões assim de segundo e nós conseguimos passar. E de repente vimos o grande livramento que nós recebemos. Para a honra e para a glória do Senhor. Esse meu amigo hoje serve o Senhor Jesus. Glória. Essa minha amiga serve o Senhor Jesus. Aleluia. Inclusive foi ela que me levou para fazer visita na igreja a primeira vez depois do meu retorno. Aleluia. E eu, para a honra e glória do Senhor, estou onde eu estou. Voltei para casa. Falei, eu não quero mais em festa, não quero mais nada. Gente, eu tô emocionada. Aleluia. Né, porque eu não conhecia, né, e tem sido, né, algo também que tem falado muito comigo, esse testemunho. Gente, você compartilhe, tá bom? Dê seu legal, ajude-nos a evangelizar. Pastor, agora eu quero saber, né, como foi a volta para a casa do Pai, né? E hoje como é que tá a sua vida, né? Amém. Só contando esse retorno, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, já era mais ou menos 4h30, 5 da manhã. A minha avó estava lá orando. Depois dessa situação, sua avó estava orando? Minha avó, eu deixei ela orando. E ela, cheguei lá, ela orando. E de repente eu falei assim, eu deixei você orando e você ainda está orando? E ela disse assim para mim, pois eu estou orando. Porque quando você saiu dessa porta, Deus falou assim comigo. Ore, porque hoje o inimigo pediu a alma dela. Eu tô arrepiada, mas através da tua oração, vou eu dar o livramento. Aleluia! Deus. Sabe o que foi isso? A oração da minha avó me deu um livramento. Quer dizer que... Ela nem sabia o que tinha acontecido. Não sabia. Como esse Deus cuida da gente, né? Como Ele escuta a oração. Aleluia. Então, com relação ao meu retorno, a minha volta, ainda depois dessa ocasião já aconteceu várias outras, do meu pai me pegar em lugares totalmente embriagada, me levar para casa embriagada, sair de carro, me procurando na cidade, me achar. Meu pai nunca pôs a mão. Evangélico. Meu pai serve do Senhor, meu pai nunca me pôs a mão, porque o meu pai um dia disse para mim que ele sabia do chamado do Senhor na minha vida. Contigo. Então ele acreditava que um dia ia ter um resgate, porque o Senhor deu para ele uma missionária e não uma drogada. E aí, depois disso aconteceu várias situações, e a situação do resgate mesmo total, foi que eu conheci uma pessoa
E essa pessoa, ela teve uma doença. Sim. E eu me relacionei com essa pessoa. Ah. Essa pessoa foi presa. E quando essa pessoa estava na cadeia, a assistente social, que até hoje eu me lembro o nome dela, Maristela, nunca esqueci esse nome. Eu tinha um contato muito forte com ela. Ela me ligou e ela disse assim para mim que encontraram nos exames dele essa doença. Sim, tô percebendo. E eu tinha um relacionamento com essa pessoa. E ela pediu para que eu fosse até um posto médico lá na minha cidade, chama Uai. E nesse posto médico fizesse uma bateria de exames para ver se eu também tinha essa determinada doença. Sim. Porque ali já começasse um tratamento. Percebo. Quando ela estava falando comigo, missionária, eu estava no telefone, naquela época não tinha telemóvel. Só telefone fixo. E era fixo. E eu assim olhei para baixo e eu vi abrindo e um abismo muito grande. E era como se eu tivesse caindo naquele abismo. Eu vi eu caindo naquele abismo. Meu Deus. E eu pensei com a minha mente. Meu Deus. Chegou o fim para mim. Eu pesava quase 45 quilos. Magra, magra, magra. Cabeça rapada e me vestia só como um homem. Eu não me vestia como mulher. O inimigo faz, né? Ele sempre faz isso, né? Não me vestia como mulher. Glória a Deus que ele é um derrotado e ele perde sempre. Perdeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não me vestia como mulher, muito magra. E eu já, na minha mente, eu falei, eu já estou com essa doença. Eu já estou com essa doença. Não tem jeito pra mim. E ela falou assim pra mim, vai, corre na UAI e faz uma bateria de exame. Só que nesse meio curso, eu não quero falar aqui agora para não expor, tá? Mas se você quer saber a história total, vai ler meu livro. Amém. Porque no meu livro eu conto tudo. Pois. Só que aí aconteceu que ela entrou em contato comigo porque existia uma situação por trás. Que eu não quero falar para não expor essa situação, porque está aqui os meus 2 filhos e eu não quero fique à vontade. Expor, né? Se quiser saber o detalhe, fale conosco. Fala conosco. E lê o meu livro. Tá lê bom? o meu livro, o chamado. E aí, já tinha essa situação, ela falou assim, você precisa ir com urgência no UAI fazer uma bateria de exames. Seu nome já tá lá, é só chegar, porque eu era menor. Sim, sim. E já vai estar tudo liberado para você. Fui e fiz essa bateria de exame. No dia de pegar o exame, foi onde eu tive um encontro real com o Senhor. Depois de ter visto essa visão, sim, né, achou que realmente estava com essa doença e em seguida teve esse encontro com Deus. Sim, cheguei lá para pegar o resultado de exame. Cheguei lá, você chega, pega o resultado de exame e o médico te chama para ele ler os exames. Peguei, era um bolo assim, eu tenho guardado na casa da minha mãe esses exames até hoje. Isso tem mais de 20 anos, 20 e tal anos atrás. Era jovenzinha. Um bolo assim, todos os tipos de exame de sangue fizeram em mim. Quando eu cheguei, eu com os exames na mão, na minha ousadia, eu vou para a casa de banho. Cheguei na casa de banho, aí sim, eu tive um particular com o meu Deus. Eita, também já estava na hora, hein? Dentro da casa de banho. Já estava na hora, Jesus. Dentro da casa de banho, eu tive um particular com o meu Deus. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, Jesus dos crentes, eu não te conheço como a minha avó te conhece. Eu não te conheço como os meus pais te conhecem. Mas eu faço um propósito contigo. E esse propósito é real. Tá aqui os exames na minha mão,
Nisso, entrando e saindo gente, entrando e saindo Da casa de gente. banho. E a senhora lá. Eu como louca. Jesus. As pessoas também. achavam que eu estava ou sei lá o que, maluquinha mesmo. Maluquinha. Mas eu estava tendo um particular com o Senhor. E falei, se nesses exames der tudo negativo, Ai, meu Deus. e eu ser uma pessoa saudável, eu faço um propósito contigo. A partir de hoje, eu serei tua serva. E onde quer que eu vá, que o Senhor me enviar, vou eu contar esse testemunho e dizer que só o Senhor salva, cura, liberta e leva para morar no céu. Quando eu entrei com ousadia, que eles gritaram, Valéria Feliciano, que eu entrei, estava ali aquele médico na minha frente, e eu assim na frente dele, assim, e ele disse, senta moça, eu disse, em pé está bom, cadê a tua mãe? Falei, ela não precisa estar aqui. É, Deus, o Senhor permite. E ele já assim, de repente que ele abre aquela pasta e começa a ver aqueles exames, eu não sabia de nada. Eu vi, isso é para quem tem fé. Malabaxere de labaias. Isso é para quem tem fé. Eu vi, o médico levantou e se colocou diante de mim e disse, como assim? Eita, Deus. Ele mudou até a voz. Eu creio. E disse assim, eu fiz de tudo para que ela morresse. Jesus. Mas eu não consegui. De repente que eu abri os meus olhos, que eu olhei para esse homem falando assim comigo, eu vi um demônio tão grande. Esse demônio tinha mais de 2 metros de altura. Tinha 3 braços. Um cobria as mãos, outro cobria a boca e outro cobria as mãos, os braços. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E então eu escutei uma voz que dizia ao meu ouvido, esse demônio, estou eu abrindo a tua visão, porque é esse demônio que estava na sua vida, que não te dava visão para que não pudesse ver, que não deixava você falar as coisas de Deus e que te prendia, te paralisava. Olha o que eu faço com ele hoje diante de ti. Pá! Meu Deus. Sei, Ai, a explosão aconteceu. Oh, glória a Deus. Quando eu abri os meus olhos, glória a Deus. Meu eu Deus. saí glorificando a Meu Deus de dentro daquele Jesus. consultório. Lamaxere de labaia. Meu Deus. Fumava, bebia, partilhava coisas erradas. E de repente saí de dentro daquele consultório. Salva, glória a Deus. Liberta, glória a Deus. E restaurada, glória a Deus. Para a honra e para a glória do meu Senhor. Meu Deus. A partir daquele momento, missionária, nunca mais. Eu creio. Mas foi nunca mais. Eu creio. Foi uma restauração tão forte que eu peguei tudo que era do mundo, que era maligno. Eu não dei para ninguém. Eu não dei minhas roupas. Eu não dei minhas joias, eu não dei os maços de cigarro que eu tinha guardado, eu não dei as pelotas de droga que eu tinha guardado, eu não dei. Jogou tudo fora. Eu queimei tudo. Olha, queimou. Porque o que eu não queria para mim, eu já não queria mais para ninguém. E a partir daquele momento, eu sou hoje essa mesma mulher que está aqui diante de vocês, contando esse testemunho. Jesus, está maravilhoso. Gente, me surpreendi porque, né, para mim, por isso chorando. Que é bom. Por isso que é bom não saber antes de gravar, né? Algo tremendo, viu? A senhora é especial para Deus. E é especial para nós aqui também. Viu? Por isso quando agora a gente entende, quando a gente vê esta mulher ministrando, como Deus usa, né? Porque Deus faz assim, Deus tira, dá vestes novas, né? E usa para a glória do nome dele, assim para alcançar vidas, viu? Bom, já estamos chegando quase ao fim, você que chegou até aqui, valeu a pena,
Amém? Porque eu tô aqui com o meu corpo todo tremo, sentindo a presença de Deus. Amados, agora vamos, né, falar um bocadinho, em poucas palavras. Eu acho até, eu quero dar aqui uma opinião para você. Fica à vontade, pastora. Agora já peguei a pastora. Eu acredito que vamos, até para deixar essa expectativa em quem está vendo, a gente marcar um outro podcast e aí eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida e o quanto o inimigo trabalhou para que eu tivesse recaídas, como foi conhecer meu esposo, ir para a igreja. Ele já era obreiro, agora vem uma menina de 45 quilos, cabeça rapada. Eita, Jesus. Com um testemunho horrível na rua, na cidade, na igreja. Não. E simplesmente ele olha e Deus fala para ele: aquela será a tua mulher? Jesus, nós temos que ficar para falar. Você imagina? Isso vai mais um podcast, porque é Meu tremendo Deus. o que Deus fez para unir eu e meu esposo. E nós que conhecemos o amor da minha vida. Conhecemos Aleluia. o esposo dela, sabemos que foi de Amor Deus da mesmo. minha vida. Foi de Amém. Deus. Deus me Gente, deu um presente. Compartilhe, amados. Dê seu legal, dê seu like aí. Seja um evangelista para a obra do Senhor, porque esse testemunho foi tremendo. Viu? E vai haver outro podcast, em nome de Jesus, pra gente continuar. Amém. Viu? Porque até eu fiquei com gostinho de quero mais, pastora. É gostinho de quero Viu? mais. Muito obrigada. Amém. Tá certo? Que Deus continue lhe usando, lhe abençoando, Amém. abençoando sua casa, sua família, seus filhos estão aí, ó. A Rebequinha, né? Eles estão o aqui Isaac aqui ouvindo nos tudo. ajudando na filmar. Obrigada, gente. Tá? E a mãe de vocês é uma benção. A família de vocês foi, né, realmente escolhida por Deus. Então eu agradeço muito. Amém. Tá bom, gente? Quer as últimas palavras? Fica à vontade. Amém. Eu só tenho que agradecer a você por essa oportunidade e desde já eu quero que você que ouviu esse testemunho, eu quero aplicar ele ao seu coração. Você jovem, você adolescente, pega o meu testemunho como exemplo para entender que esse submundo das drogas, dessas coisas erradas, só leva a gente para um mau caminho. E uma vez, eu contando testemunho dentro de uma igreja, um jovem disse assim para mim: então eu posso ir para o mundo, fazer tudo o que eu quero, e de repente um dia assim. Deus me restaura e faz eu ser uma bênção igual você é. Infelizmente, Eu disse assim para ele: não é bem assim. não conte com essa sorte. Não conte. Não conte com essa sorte, porque no meu caso foi uma exceção, porque no caso de muitos amigos meus, hoje estão mortos. E sem contar que também, né, tinha uma igreja, vidas orando pela senhora, né, isso também conta. E sem falar que, infelizmente, né, no cemitério tem muitos propósitos morto. Então não conte com isso, corra para os braços do papai, enquanto você tem vida. Amém. Amém? Amém. Então, muito obrigada, gente. Compartilhe esse testemunho, esteja conosco. E vai haver outro podcast com a pastora Valéria muito em breve. Amém. Então, até já. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, até tchau. a próxima. Amém?